Fala galera, análise pré-jogo de Santos e Coritiba pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo para que o YouTube divulgue mais esta análise. Então vamos lá, considerando aí as últimas 10 rodadas, o Santos fez 4 jogos em casa. Foram 2 vitórias e 2 derrotas. Vitórias contra Grêmio e Vasco, derrotas para Cruzeiro e Bragantino. 50% de aproveitamento, portanto, para o Santos nesses últimos jogos em casa. Pelo lado do Coritiba, foram 5 jogos nas últimas 10 rodadas como visitante. 4 derrotas para Corinthians, Fortaleza, São Paulo e Vasco e uma vitória contra o Atlético Mineiro, 20% de aproveitamento. Olhando aí para algumas estatísticas dessas partidas, o Santos teve em média 46% de posse de bola, um número baixo para um mandante, e o Coritiba 43% de posse de bola como visitante, um número aí de médio para baixo. Avaliando aí as equipes em termos de criação, a gente vai analisar aqui passes decisivos, que são passes que permitem um gol ou uma assistência para gol, e expectativa de assistências, que mede a capacidade das equipes de colocarem os seus jogadores em condição de marcar gols. Os jogadores não precisam finalizar em gol, nem marcar um gol para contabilizar na estatística. A ideia é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Então, pelo lado do Santos, nesses jogos, foram 14,2 passes decisivos em média contra 9 dos seus adversários. Um número aí de médio para alto para o Santos nesse quesito. Em termos de expectativa de assistências, o cenário se inverte, 0,8 em média para o Santos, 0,93 em média para os seus adversários, que é um número aqui de médio para alto para os adversários e um número de médio para baixo para o Santos como mandante. Pelo lado do Coritiba, nesses últimos jogos, seus adversários deram 11 passes decisivos em média e o Coxa 6,6. E em termos de expectativa de assistências, 1,11 para os adversários, 0,46 para o Coxa. Nesse caso aqui, a gente vê que o Coritiba é superado em média pelos seus adversários nesses dois quesitos, com números aqui de médio para baixo, tanto em termos de passes decisivos quanto em termos de expectativa de assistências. E olhando um pouco para finalizações, a gente vê que o Santos tem dado em média aí 18,8, quase 19 finalizações por jogo e os seus adversários 13. Mas só considerar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols que uma equipe deveria marcar com base na qualidade das oportunidades criadas, e a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defendê-las. Então, aqui pelo lado do Santos, em média, a expectativa de gols era de 1,64 por jogo e dos seus adversários de 1,32 em média. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa do Santos cai para 1,27 e dos adversários sobe para 2,08. Em termos de gols efetivamente marcados, o Santos marcou em média 1,75 gols e os seus adversários em média 2. Então a gente vê aqui uma alternância, né? O Santos foi melhor que os seus adversários em média em termos de finalizações e de expectativa de gols, mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, essa expectativa fica maior para os adversários, com 2,08, e os adversários acabaram marcando mais gols em média do que o Santos, né? Então aqui a gente consegue ver que o Santos dá muito espaço para os adversários, né? A expectativa de gols e a expectativa de gols criadas para os adversários tem sido aí de médio para alto, e o número de gols marcados também. Então, os adversários aí têm tido, em média, boas oportunidades de gol, conseguiram dar qualidade nas finalizações e conseguiram marcar os gols. Esses números aqui estão muito influenciados, né, pelo resultado contra o Bragantino e contra o Cruzeiro, que o Santos tomou aí 3 gols em cada um dos jogos. Agora, olhando pelo lado do Coritiba, em média, os adversários têm dado 15 chutes, finalizações a gol por jogo e o Coxa 9,4. Em termos de expectativa de gols, 2,2 para os adversários em média, 0,8 para o Coxa. Em termos de expectativa de gols pós-chute, 2,31 para os adversários, 0,76 para o Santos. Em gols efetivamente marcados, 2,8 em média para os adversários, 1,2 para o Coritiba. Então, apesar do Coxa ter conseguido marcar gols fora de casa, numa média aí razoável, né, de média para alta,
Em todos os quesitos aqui, ele tem sido superado pelos seus adversários também. Assim como o Santos deu muito espaço para os adversários, o Coxa também, a expectativa de gols, e a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados pelos adversários aí, em média, tem sido de médio para alto. E para a gente finalizar a análise, eu trago aqui palpites de resultado para o jogo, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, e sim tentar projetar um placar com base no desempenho recente das equipes, para a gente entender como que esse desempenho pode influenciar no resultado dessa partida. Então eu simulei aí 10 mil partidas entre Santos e Coritiba, considerando num primeiro momento aquilo que essas duas equipes e os seus adversários nos últimos jogos conseguiram produzir em termos de expectativa de gols, e num segundo momento em termos de expectativa de gols pós-chute, né, considerando a qualidade das finalizações. Então, quando a gente considera aí a expectativa de gols como critério, a probabilidade de vitória do Santos é de 60%, 21% de empate e 18% de chance de vitória para o Coritiba. Os resultados mais frequentes nessas análises foram 2-1 para o Santos, 2-0 para o Santos e empate em 1-1. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o favoritismo do Santos diminui um pouco para 51%, empates em 23% e vitória do Coxa sobe de 18% para 25%. Os resultados mais frequentes, 1-1, 2-1 para o Santos e depois 1-0 para o Santos, 3-1 para o Santos, 2-2, enfim. Então a gente vê aí claramente um favoritismo para o Santos, né, que tem tido um desempenho razoável em casa em termos de resultados, mas o Coritiba tem ido muito mal fora de casa, então isso favorece o Santos aí nessas projeções. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Santos e Coritiba. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí o pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!